Caríssimos amigos e irmãos, Feliz Natal. Feliz Natal com Cristo. E Natal feliz é Natal com Cristo. Que realmente esse final de semana, quando nós celebramos o Natal do Senhor, o nosso coração possa estar exultando de alegria e vemos a que ponto Deus nos amou, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, veio morar no meio de nós e nasce da Virgem Maria. Nesse final de semana, nós celebramos várias missas, temos vários formulários de missas, e que, se pudéssemos, podemos assim refletir sobre tantas leituras. Vou apenas repassar algumas leituras desse final de semana, lembrando bem das várias leituras que nos ajudam a viver o Natal do Senhor, desde a vigília das vésperas de Natal, a grande vigília da noite, depois as missas da manhã, da aurora e a missa do dia. Portanto, são vários formulários de missas que nós temos na celebração do Natal. As primeiras vésperas, a missa da noite, a missa da aurora, a missa do dia, muito rica. E sabemos que depois nós podemos escolher no horário que nós estivermos celebrando ou participando de alguma dessas celebrações. Na primeiras vésperas, missas vespertinas do dia 24, nós temos a leitura de Isaías 62, onde fala que as nações virão a tua justiça, ao mesmo tempo não mais chamarão abandonada, assim como o jovem desposa a donzela, teus filhos se desposam. Fala que acabou o tempo da viuvez e vem justamente a alegria. Os Atos dos Apóstolos justamente fala, toda uma homilia de Paulo aos cristãos que estavam justamente em Antioquia da Pisídia. O Deus de Israel escolheu os nossos antepassados, fez dele um grande povo. E vai lembrar, conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Mateus 1 a 25, fala da origem, livro da origem de Jesus, toda aquela listagem da origem mostrando justamente que Jesus vem historicamente dentro de uma descendência e chega até José, chega até Maria, e ele fala da Maria prometida em casamento por José, e José que acolhe Maria como sua esposa. Depois nós temos a missa da noite. Missa da noite, a grande missa da vigília, que é normalmente a missa que nós temos mais assim, uma certa solenidade e que se participa, e que Isaías tem aquela belíssima palavra: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Aí vem toda a continuação da leitura de Isaías 62, 9, 1 a 6. Na segunda leitura, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo a Tito, 2, 11 a 14, fala que a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Ele se entregou por nós para nos resgatar. Depois disso, meus irmãos e irmãs, vem a leitura do Evangelho de Lucas, Lucas 2, 1 a 14, que conta a história do nascimento de Jesus. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E aí vai justamente José com Maria para a cidade de Davi. Não havia lugar na hospedaria e ficaram justamente ali na manjedoura, Deu à luz o filho primogênito e enfaixou e colocou na manjedoura. E aí justamente parece justamente aos pastores a grande alegria, Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. O anjo apareceu aos pastores e disse: eu vos anuncio uma grande alegria, e que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador. Depois nós temos, meus irmãos e irmãs, dentro ali das várias leituras, a missa da aurora, ou seja, logo ao amanhecer do dia 25.
Eis que o Senhor vos fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à cidade de Sião, eis que está chegando o teu Salvador, com a recompensa já em mãos e o prêmio à tua disposição. A segunda leitura da missa da aurora, a carta de São Paulo a Tito, que fala: manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador. Ele salvou-nos, a nós, e derramando abundantemente sobre nós a sua graça, o seu Espírito Santo. E o Evangelho de Lucas, capítulo 2, 15 a 20, fala que quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. E os pastores foram às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E aí meditava Maria todas essas coisas no seu coração. E por fim, nós temos a missa do dia, que normalmente é a missa que está nos folhetos, na liturgia do dia de Natal. Primeira leitura de Isaías, 52, 7 a 10, que fala da missão daquele que traz a boa notícia. Como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. Alegrai-vos, exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. Depois, a leitura de Hebreus 1, 1 a 6, que fala que Deus nos falou por diversos modos. Outrora, nossos pais pelos profetas, mas agora, nesses dias, nos falou por meio do Filho, aquele que constituiu herdeiro de todas as coisas. E ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. E, por fim, o Evangelho da missa do dia é de João 1, 1 a 18, famoso texto de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. E aí vem justamente, meus irmãos e irmãs, todo o texto de João, falando sobre a palavra, sobre o verbo que se fez carne, e veio habitar no meio de nós. E João vai dar testemunho dessa luz, anunciado Jesus Cristo, nosso Senhor. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, uma riqueza de liturgia. Missa na véspera, missa à noite, missa na aurora, missa do dia. As leituras, elas estão sempre batendo na mesma tecla. Alegria, o verbo que se fez carne, as promessas que se cumpriram e que é tempo de nós acolhermos o verbo que se fez carne. Portanto, meus irmãos e irmãs, é tempo de alegria. Não pode haver tristeza quando nasce a vida. Não pode haver trevas quando nasce a luz. Nós somos chamados a sermos sinais dessa alegria de quem encontrou em Jesus Cristo a vida. Natal, justamente, é poder celebrar com alegria esse grande dom do verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. Do outro lado, as promessas se cumpriram. As promessas feitas dos antigos pais, no Antigo Testamento, e muitas vezes vai aparecer nos Evangelhos. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Ou seja, Deus veio ao meio de nós e aquilo que havia sido prometido aconteceu. O Verbo, segunda pessoa da Santa Trindade, a palavra se fez carne e veio morar no meio de nós. E nós vimos a sua glória. É o rosto humano de Deus. Realmente é o Deus que se tornou visível para nós. Realmente é a imagem do Deus invisível. Portanto, meus irmãos e irmãs, é uma riqueza de liturgia, de leituras e de festa. O glória que estava, sem nós rezarmos e cantarmos durante o tempo do Advento, nós voltamos a cantar com muita alegria. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama, como realmente os anjos cantaram na gruta de Belém. Ao mesmo tempo, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que começa com o dia de Natal, a assim chamada oitava de Natal. Serão 8 dias de celebração natalina.
vendo as consequências da encarnação, do mistério da encarnação no meio de nós. Que nós, meus irmãos e irmãs, precisamos estar acolhendo essa palavra do Senhor, abundante. Uma palavra que pode ser celebrada de diversas formas durante esse final de semana, mas que nós acolhamos como palavra de Deus, que nos convida justamente a entrarmos nesse mistério, a acolhermos o mistério do Deus que se faz homem e vem morar no meio de nós. E que, como consequência disso, nós somos como que permeados por essa alegria, vendo realmente essa maravilha de Deus na história e que quer também hoje ser atualizado na vida de cada um de nós. Natal não é só para lembrar que um dia o Senhor se fez carne e nasceu no meio de nós. Natal é para celebrar a sua presença hoje, celebrar o acontecimento que ocorre hoje na vida de cada um de nós, de poder acolhê-lo, de acolher Jesus Cristo, nosso Senhor, em nossa vida. Nos tempos atuais, nós vemos que o comércio vai querendo utilizar do Natal para vender mais. Os enfeites de Natal, muitas vezes, têm tantas coisas, menos aquilo que é essencial, que nos recorde justamente que Natal é o Verbo que se fez carne, nasce no meio de nós, na pobreza. Como um dia São Francisco de Assis quis fazer o presépio para lembrar e pregar que Natal é esse mistério de um Deus que se faz criança e morar no meio de nós. Porém, Ele é a nossa luz, é a nossa vida, como foram justamente os magos que foram até Belém, guiados pela estrela, como os pastores que os anjos avisaram e foram lá encontrar Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Como justamente, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados também a fazer o nosso percurso, de ver o que o Senhor está nos falando, para que nós possamos caminhar ao encontro do Senhor, que não coloca medo de ninguém, é uma frágil criança, mas ela está realmente todo o poder e toda a presença do Deus no meio de nós, que veio dar a vida por todos e cada um de nós. Porque temos encontrado com o Cristo ressuscitado, que deu vida por nós na cruz, é que nós podemos, meus irmãos e irmãs, celebrar cristamente o Natal do Senhor, o seu nascimento no meio de nós, se não só no passado remoto, mas no presente hoje, na vida de cada um de nós, encontrá-lo presente no meio de nós e que nos faz realmente deixar-nos transformar pela sua presença, a quem nós anunciamos e proclamamos aos irmãos e irmãs a sua vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos o Natal do Senhor, começando o tempo do Natal e começando a 8ª de Natal durante essa semana, já vislumbrando no final da semana, início do novo ano civil, peçamos a Deus para que a celebração do Natal nos ajude ainda muito mais a encontrar Jesus Cristo no outro, a anunciá-lo aos irmãos e irmãs, a sermos ainda pessoas ainda mais dóceis à palavra de Deus e ver com alegria a nossa vida cristã, a alegria de quem transborda e contagia ao seu redor, porque essa presença transforma nossas vidas, renova nossos corações, nos faz cada vez mais homens e mulheres novos. Desejo a você, a todos os seus, um Natal com Cristo, Natal cristão, já celebrando nesse final de semana, desde o sábado, à tarde, à noite, durante todo o dia do domingo, que vocês jamais esqueçam de que Natal é Jesus Cristo que nasce, é o Verbo que vem morar no meio de nós. Aqui nós somos chamados a acolher e a deixar com que Ele viva também em nossa vida. No meio de tantas situações, de tantos problemas, e guerras, e infelicidades e desânimos, o fato de celebrarmos o Natal faz revigorar em nós a esperança, a confiança no Senhor, que justamente vem como luz que brilha no meio das trevas, que vem trazer somente alento a quem está cansado, desanimado, vem trazer coragem. O Senhor nos amou a tal ponto que vem morar no meio de nós. O Senhor realmente não nos deixou nas trevas, mas nasceu de nós como essa luz. Ele veio realmente dando esses passos, trazendo-nos a vida verdadeira. Aqui nós somos chamados a acolher e anunciar para os irmãos e irmãs. Natal é vida que nasce. Natal é luz que chega até nós. Natal é vida nova que nós somos a prometida. Natal é encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e que está no meio de nós.
Feliz Natal a todos, que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.